Olá, Shalom para todos vocês que nos acompanham aqui no nosso vídeo, no nosso canal no YouTube. E aí, tudo bem? Eu sou o professor Max Coelho aqui do Instituto Judaico de Numerologia Cabalística e nós estamos chegando para mais um vídeo no nosso YouTube. Como você já viu, o tema de hoje é Cabala. Cabala é um conceito semítico desde Noa que vem de muito tempo atrás. E por interpretação de Avraham Avinu, do conceito dos hebreus antigos, chegou até Moshe. Mas o que significa Cabala? Bom, a palavra Cabala vem do verbo kabol, né, que significa receber, ou mais antigo, né, lekabel, que quer dizer receber. O Mekubal, que é o cabalista, ele recebe, e toda a ciência do Criador, os maiores segredos do Eterno, a astrologia, a magia, a numerologia, ele recebe para poder ajudar a si e também ajudar o próximo. Bom, a ciência do bem viver, o esoterismo, a forma de como você viver muito bem. Bom, então o tema Cabala é muito abrangente. E hoje vamos estar falando mais sobre esse tema que é a Cabala. Bom, vamos falar um pouco sobre Avraham Avinu, Abraão, o nosso patriarca que recebeu a Cabala e foi considerado um dos maiores cabalistas da história. Avraham praticou, desenvolveu lá na antiga Suméria os maiores segredos da humanidade. Ensinou para um grupo de pessoas como dominar a ciência dos números, a astrologia, a guimatria, o ocultismo, baseado em apenas uma lei. Havitá et Adonai, Elohecha bekol le'achecha. Uvrer lohecha nefesh uver kol made'echa, que quer dizer, amarás o teu Adonai, teu Elohim, em todo o teu coração, em toda a tua alma, em todo o teu pensamento. Essa era uma lei que consiste, vamos dizer assim, no conceito de Abraão, de Avraham Avinu. Essa lei também vem junto com uma outra lei, Havitá lereicha kamocha, isto é, amai o teu próximo como a ti mesmo. Porque o reino de Adonai, assim como o próprio Adonai, está dentro de cada um de nós. Isso separa o conceito de seguir a religião A ou a religião B. Na verdade, a Cabala não tem nada a ver com religião. Ela é uma sabedoria espiritual de forma pura, profunda e oculta, que nos compreende as leis espirituais que regem a vida. Então, com isso dizemos que Abraão não tinha nenhuma religião, ele não defendia nenhuma religião e não levantava a bandeira de nenhuma religião. Contudo, ele era monoteísta. Ele levantava a bandeira do monoteísmo, ou seja, a crença somente no Criador. Ensina também as leis espirituais do universo. O que é isso? Bem, segundo a Cabala, não existe acaso, não existe coincidências. Tudo é você e você é tudo. Ou seja, faz parte de um todo. Compreendeu? Em outras palavras, você está conectado ao Criador e o Criador está conectado a você. Assim como o Criador está conectado a todas as suas criaturas. Portanto, coincidências não existem. Uma
uma trilha fora do segmento da sua existência. Vou explicar para você de uma forma mais simples para que você possa compreender. Tudo que está em sua volta, tudo que está, que compõe a nossa volta, faz parte de um processo, faz parte do seu processo, o seu processo evolutivo. Tudo, absolutamente tudo. Sua mãe, seu pai, seus filhos, vizinhos, lugares, sonhos, vivência, existência, tudo, tudo, tudo faz parte desse conceito e faz parte desse processo evolutivo segundo a Cabala. Voltamos aos hebreus antigos, os hebraístas antigos na Babilônia. A Cabala se desenvolveu de uma tal forma que se expandiu. A Cabala baseia-se em conhecimento científico. E por esse conhecimento é que se desenvolveu a escrita, a alquimia, a álgebra, que é a origem da filosofia, que é a origem da química e também da engenharia. Abraão, ele mudou juntamente com o seu povo, o povo hebreu, para as terras de Canaã, e a Cabala se tornou muito forte por lá. Essa tradição progrediu por meio dos seus talmid, ou seja, dos seus alunos, dos estudantes da Cabala, e cresceu bastante, né? E na terra de Canaã se formou grandes cabalistas. Ela se tornou muito forte lá na terra de Canaã. Essa tradição progrediu por meio aí dos povos até chegar aí por exemplo, em Yosef, né, que é José do Egito, que ensinou também ao seu sacerdote, ao povo egípcio daquela época. E a ciência da Cabala, ele começou a divulgar de uma forma mais complexa, criando centros secretos de estudos e fundamentos ocultistas, práticas da Cabala, que também ele era chamado de, lá no Egito era chamado de Caibalion. José do Egito também, conhecido como Hermes Trismegisto, acho que você vai conhecer um pouco disso aí no YouTube e no Google, né? Hermes Trismegisto, que ele ficou conhecido, José do Egito. Ele ensinou lá na cidade chamada Ninos, lá no Egito, por volta de 1330, antes do período pré-moderno, antes da Idade Média. Ele ensinou Cabala de uma forma prática, profunda, ensinou numerologia cabalística, os dogmas, livros, né? E aquilo era chamado de hermetismo, por causa do seu título. Então, para aprendermos princípios básicos da Cabala, você precisa aprender que tudo que acontece com você foi você que atraiu. Somos nós que atraímos os nossos problemas, somos nós que atraímos aquela dívida, somos nós que atraímos as doenças, nós somos os culpados por atrairmos esses problemas até nós. E por tudo isso, chama-se lei da causa e efeito. Tudo que você faz para o seu próximo volta para você. Então, isso é a lei da ação e reação. E assim, o mundo ele é formado por leis. Essa é apenas uma das leis. São ideias básicas. O mundo ele existe, segundo a Cabala, por aproximadamente 6.000 anos para completar um ciclo universal, segundo a Cabala. São conceitos profundos dentro dos cabalistas. Bom, e falando ainda sobre essa questão de leis,
Uma das leis mais conhecidas dentro dos cabalistas é a dívida kármica. Como estamos falando sobre essas leis, a dívida kármica, na verdade, é quando você transgride algumas leis do universo, então você cria uma dívida com a natureza. Por exemplo, se você tirou a vida de alguém, se você tirou a própria vida, então isso fere o preceito da lei da causa e efeito. É uma lei. Então, isso chama-se dívida kármica. Então você passa a ter uma dívida com a natureza. Dívida kármica. Assim como as lições kármicas. As lições kármicas também é aquilo que é colocado para que você venha cumprir nessa existência e por algum problema, alguma coisa que aconteceu com você, ou até mesmo por falta de conhecimento, você não cumpriu essa lei. Então, a lição kármica, certo? Lições kármicas são obrigações que é nos imposto para que nós possamos cumpri-las. O primeiro livro de Cabala, mais antigo, tem um pouco mais de 4.000 anos. O nome desse livro é Sefer Yetzirah, o livro da formação. O autor desse livro foi o nosso patriarca Abraham. Foi revelado a ele, como eu disse anteriormente. Nesse livro contém todos os segmentos da vida, toda a existência, só que é muito difícil de entender, porque ele é totalmente codificado. É um livro totalmente codificado. É um livro pequeno, mas é um livro totalmente codificado. É o Sefer Yetzirah. É um livro que Abraham recebeu do próprio Criador. Ele contém aí todos os segmentos, a ciência que exprime de uma forma realista como a formação da existência, como se manifesta de uma forma real e ultrapassa aí o próprio tempo, né, desses conceitos, até conceito básico da existência, tudo está ligado a esse livro, tá? Então acho que você compreende um pouco mais sobre a questão da lei da atração. Hoje a gente vê muito aí no YouTube e outras leis também que são retiradas, na verdade, desse livro Sefer Yetzirah. E assim nós passamos a compreender um pouquinho mais sobre a questão da Cabala. Moshe, ou Moisés, né? Eu prefiro Moshe, o nome original. Ele recebeu não só a Cabala, mas outros escritos lá no Monte Sinai, onde ele transmitiu para o povo conforme, né, os melahins, os anjos, recebeu diretamente do Criador. Os cabalistas ensinam que Moshe não ensinou a Cabala para todos, mas somente a um grupo de pessoas. A parte espiritual, os segredos e essa parte mais profunda era passado somente de um sábio para outro sábio, ou seja, da boca de um sábio para os ouvidos de outro sábio. De um sábio que ele tivesse preparado para aquilo, né? Preparado para ouvir, né? E, portanto, contra a Torá, a Torá ela já foi passada para todo o povo. Ela é a instrução que foi passada para todo o povo. Já a Cabala não, a Cabala somente para os sábios. Então, a Torá ela era transmitida para todo mundo. A Cabala não, era mantida em segredo. Somente um grupo de sábios poderiam ter o conhecimento da Cabala, né? Mas quando a gente fala de Torá, quando a gente fala de Cabala, falando em Torá, para a gente entender a formação entre Torá e Cabala, a Torá é o corpo e a Cabala é a alma. A junção de um corpo e alma. Quando olhamos para uma pessoa,
Quando estamos olhando para alguém, ou um parente, ou um amigo, o que nós estamos vendo de verdade? Somente o corpo. Mas quem é esse corpo de verdade? Quem eu sou de verdade? Eu vejo, eu caminho, eu pratico uma ação. Ou seja, existe uma ciência por trás, uma engrenagem por trás. Isso é a nossa alma, isso é a minha alma. E no hebraico nós chamamos de nefesh. A alma, ela é infinita. E a alma é imortal. Já o corpo não é. Somos uma alma que recebe um corpo. Somos uma alma que recebe um corpo. E os dois vivem juntos, né? Corpo e alma. Assim é a Torá e a Cabala. Torá e Cabala. A Cabala é a parte espiritual e o porquê das coisas existirem, né? Bom, então esses conceitos básicos que nós aprendemos, que nós passamos a entender de uma forma mais plena, enquanto essa luz se manifesta em nós, somos capazes de compreender todas as coisas, somos capazes de compreender todos nós dentro desse processo. Todos nós somos luzes que recebem uma existência, formamos as existências, as encarnações, evoluímos para outros universos. Mas na verdade, nós somos mais além do que isso. Nós somos seres que estamos passando por um processo que é nos concebido a evolução espiritual. Segundo a Cabala, nós somos formados por 7 corpos. 7 corpos. Mas só se cita 6. Que eu vou estar falando agora para vocês. Que é Nefesh, Neshama, Roá, Hayá, Yehidá e o Gof, que é a parte da matéria. Então nós somos formados por 7 corpos, mas só se cita 6 corpos, né? O Gof é a matéria. Então quando largamos esse corpo, a matéria, que é o Gof, nós ficamos com 5 corpos, que são eles Nefesh, Neshama, Ruá, Hayá e Yehidá. Essa é composta a nossa formação. Há mais de 2000 anos, aproximadamente, um grande rabino, um consagrado cabalista, chamado Rabi Shimon Bar Yochai, criou um dos maiores livros da Cabala, chamado o Zohar, o livro do esplendor. Muitos segredos que eram transmitidos somente da forma oral foi transmitido para esse livro chamado Zohar. Muitos dos segredos que aquele povo ainda tinham, que guardavam em oculto, até mesmo a própria Halahá, que é a lei oral, que era transmitida somente oral, não tinha escrita, ela foi também colocada dentro desse conceito desses livros, para que houvesse uma maior compreensão e foi explanado de uma forma mais ampla dentro do Zohar. E não só Shimon Bar Yochai, mas também os seus discípulos, os seus Talmid, que conseguiram, né, propagar ao longo do tempo conceitos básicos dentro da Cabala e até conceitos profundos dentro da Cabala. O Zohar é sem dúvida a principal fonte de toda a Cabala que a gente estuda. Só que há 2000 anos atrás, esses ensinamentos da Cabala foram rotulados como misticismos. As pessoas não compreendiam o que estava escrito no Zohar, porque eles achavam avançado demais para a época deles. E era assim como eles achavam de uma forma mais avançada.
conceitos simples como formação da Terra, como formação do ser humano, como a ciência que nós temos hoje, ciência, medicina, numerologia cabalística e os ensinos básicos, o ocultismo. Então eles achavam aquilo muito avançado para ensinar e rotulava aquilo, né? E houve uma briga até pelos os discípulos, né, de Shimon Bar Yochai, como os impérios, principalmente o Império Romano, não queria a propagação, foram rotulados como bruxos, na verdade, e enfim. Então esse é o vídeo. E para terminar, segundo a Cabala, o homem não pode compreender a existência do Criador. O homem não pode compreender o conceito do nome do Criador, a existência do Criador. Eu quero explanar isso em outro vídeo, né? A gente vai estar fazendo um outro vídeo para a gente explanar, falar um pouco mais isso. Porque hoje em dia a gente vê aí tantas pessoas rotulando o nome do Criador e assim, sabe? E uns chamam o nome do Criador de Deus, a outro já tira o Deus, já coloca o apóstrofo, né? E aí diz que é Deus, mas continua do mesmo jeito. E a gente sabe que Deus é um ser da mitologia grega, que viveu lá no Olimpo. Na verdade, ele é uma mitologia. E Constantino, que era o cara que criou o cristianismo, ele colocou dentro dos seus livros que ele achava que era sagrado. Então, todo mundo começou a falar o nome Deus para o Criador, atribuir esse nome para o Criador. E na verdade, isso seria um engano, um erro fatal, eu diria. Uma coisa complicada. Porque uma vez você não pode atribuir nenhum tipo de divindade para o Criador. Eu não posso chamar o Criador de Brahma, Shigmun, Mitra, Zeus, Teos, que mais? Buda. Enfim, eu não posso pegar uma divindade e atribuir essa divindade para o Criador. E a divindade colocada aqui pelos deusuítas aqui no Brasil foi Deus. E não podemos fazer isso. E a Cabala, ela diz muito claro que o conceito do nome do Criador, isso é muito profundo. E nós devemos tomar muito cuidado para não blasfemar, porque o nome do Criador é um tetagrama, né? E não podemos blasfemar o tetagrama sagrado. Bom, como eu disse, isso é estudo para o próximo vídeo que vamos estar fazendo. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas e divulguem aí para os seus amigos, tá? Compartilhe nos seus grupos. E se você gostou, dê um joinha aí no nosso vídeo, tá certo? E a gente se fala no próximo vídeo. Um abraço, shalom, até lá.